E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Espero que sim. Olha onde nós já estamos. Último dia de junho, acabou o mês. Nossas aulas gravadas vão indo muito bem, ó. Já acabamos o mês de junho, logo vamos continuando aí. Mas lembra, tem que aproveitar bem as aulas gravadas. Quando eu mando a aula gravada para você, é para você assistir, certo? Pega nosso livro aí, por favor. Pega o livro e põe na página 97. Nós vamos falar do quê? Nós vamos falar dos vírus. A gente está falando muito de vírus agora, né? Nós estamos até parados por causa de um vírus. O Covid-19 é um tipo de coronavírus, tem até um desenho dele ali no nosso livro. Um vírus, uma partícula, um ser tão pequenininho que está causando toda essa modificação no planeta todo. Então, o vírus, apesar de ser muito pequenininho, muito importante. Vírus, soros e vacinas. Nós vamos falar de vírus e algumas bactérias, falar das nossas defesas naturais, os anticorpos. Aí vamos falar também de um produto que é feito com o anticorpo de um outro animal, mas que ajuda no combate às doenças, que são os soros, e as vacinas, que são feitas com partes de um micróbio enfraquecido, com o próprio micróbio inteiro enfraquecido ou com alguma parte proteica, alguma substância desse micróbio que ajuda o nosso corpo a produzir os anticorpos. Vamos lá? Pega o livro, por favor. Pega um lapisinho também aí que vai ter umas partes que nós vamos grifar. Pega nosso livro, página 97, Vírus, Soros e Vacinas. Vou ler, lembra? Quanto mais parecida a nossa aula for com a nossa aula presencial, melhor. O nosso cérebro aceita melhor quando não tem muita mudança. Então acompanha comigo aí. Embora a maioria dos micro-organismos não cause problemas de saúde para a população humana, uma pequena porcentagem deles é patogênica. Essa palavra patogênica quer dizer causadora de doença. E responsável por grande número de mortes em todo o mundo. Não é somente o ser humano que adoece pelo ataque de micro-organismos. Os animais e plantas também sofrem os efeitos de contaminação por diversos tipos de seres microscópicos, como os vírus, as bactérias, os fungos e os protistas, que nós já estudamos. Lapisinho na mão que agora vai grifar esse pedaço todo. Os vírus não são formados por célula. Lembra, a gente até falou isso, por isso que ele não tem reino. Ele não é nem do reino Monera, nem do reino protista, fungo, vegetal, animal. Ele não tem célula, então ele não faz parte de nenhum reino, ele nem entra na teoria celular. Os vírus não são formados por célula. Para se reproduzir, todos os vírus precisam utilizar uma célula viva. Então eles têm que entrar numa célula e usar essa célula para conseguir se multiplicar. Isto é, todos os vírus são parasitas. Muitos deles são bastante específicos, parasitando somente um determinado tipo de célula. Por exemplo, o HIV, sigla da inglesa de vírus da imunodeficiência humana, que é a AIDS, causador da AIDS, sigla inglesa de síndrome da imunodeficiência adquirida, infecta somente um tipo especial de célula do sangue humano. O vírus do tabaco é encontrado somente em algumas células de plantas. Tabaco de fazer cigarro. Continua grifando. Algumas doenças virais. Existem vírus que infectam plantas, protistas, fungos, animais e moneras. Algumas doenças humanas causadas por vírus são o sarampo, a cachumba, o resfriado, a hepatite virótica, a poliomielite, a paralisia infantil, a hidrofobia, a raiva, febre amarela, a dengue, gripe, herpes e AIDS. Todas elas causadas por vírus. Um ser que nem tem célula, que precisa entrar na sua célula para usar a sua célula como fábrica para um novo vírus. Ele é um parasita, ele se aproveita do nosso corpo. Continua, por favor. Quando o vírus entra em uma célula hospedeira, usa essa célula para se multiplicar. Após algum tempo, a célula infectada morre e uma grande quantidade de novos vírus é eliminada no ambiente ou no organismo parasitado. Ou sai, ou fica espalhado dentro de você mesmo. A dispersão do vírus na natureza pode ocorrer pelo ar, pela água ou por animais. Muitos insetos também transportam os vírus de um lugar para o outro. Aí aqui vai ter só para você ter ideia de tamanho, só uma curiosidade. E olha o corona aqui no final. Bem pequenininho, 0,1 micrômetro, muito pequeno. Aí vai estar falando sobre gripe e resfriado, mas aí é uma curiosidade. Vamos agora para o outro lado, lapisinho na mão, mas não vai grifar agora. Algumas doenças causadas por bactérias.
Embora a maioria das bactérias exerça um importante papel ecológico que garante a vida no planeta, tal como conhecemos, uma pequena parte é causadora de doenças em plantas e animais. Doenças como a tuberculose, a pneumonia bacteriana, a difteria, o tétano, a coqueluche, o botulismo, entre outras, são causadas por bactérias. Em caso de doença, a prescrição da receita médica é atribuição apenas dos profissionais da área de medicina e de algumas outras ciências da saúde. Continua grifando. Quando uma bactéria patogênica causadora de doença se instala em nosso corpo, o sistema de defesa reage e mata normalmente as invasoras, impedindo o desenvolvimento da doença. Porém, muitas vezes a reação do sistema de defesa não é suficiente para evitar a multiplicação das bactérias e a doença se manifesta. Toda vez que entra algum micróbio em você, o seu sistema de defesa tenta destruir. E na maioria das vezes ele consegue. Está entrando micróbio em você agora aí. Só que o seu sistema de defesa, se ele estiver forte, ele mata o micróbio. Só que às vezes, ou entrou uma quantidade muito grande, ou o seu sistema de defesa não está forte o suficiente. Não consegue matar o micróbio. Se não mata o micróbio, aí você fica doente. Para terminar, os antibióticos são medicamentos que foram desenvolvidos para ajudar nosso corpo a combater infecções bacterianas. Antibiótico funciona para matar bactéria, não mata o vírus. Se você está com uma doença de vírus, não adianta tomar antibiótico. O antibiótico é um remédio que destrói as células da bactéria. Como o vírus nem célula tem, não vai destruir. Mas essa não é a única maneira de ajuda que recebemos contra as doenças. As vacinas que tomamos durante a vida nos protegem contra micro-organismos causadores de doenças graves, como veremos a seguir. Defesas naturais, soros e vacinas. Desde que nascemos, não precisa grifar agora, desde que nascemos, estamos expostos a micro-organismos, vírus e toxinas, vários produtos aí que podem fazer mal. A maioria deles não causa nenhum mal à nossa saúde, porém, alguns podem causar doenças graves. Felizmente, possuímos um sistema de defesa, que eu acabei de falar, que nos protege durante toda a vida. Por isso, não ficamos doentes o tempo todo. Se o seu sistema estiver forte, você não fica doente. Agora vai grifar. Pega o lápis aí. A proteção do nosso corpo é constituída principalmente por um tipo especial de célula que temos no sangue, os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. Essas células aumentam em número quando entramos em contato com algum agente patogênico. Toda vez que entra algum micróbio causador de doença, seus glóbulos brancos, o seu sistema de defesa, seus leucócitos, se multiplicam e vão atacar esse glóbulo branco. Desculpa, vão atacar esse micróbio. O glóbulo branco ataca o micróbio. Vira aí, por favor. Aí vai estar mostrando, ó, o menino se machucou, com certeza entrou um micróbio. Olha os glóbulos de defesa ali, ó, os glóbulos brancos indo lá para ajudar a combater o invasor. Aí eles vão lá para o seu sistema de defesa. Facinho, né? Vamos para outra página. Aqui vai ter um pedacinho que eu vou ler, ó, só acompanha comigo. Não precisa nem grifar. Vacinas e soros podem ajudar nosso organismo a evitar ou combater doença. As vacinas têm um princípio preventivo, isto é, ao tomá-las, preparamos nosso corpo para determinadas doenças. Como você toma um micróbio fraquinho, na hora que ele entra, o seu corpo vai lá, o seu sistema de defesa vai lá e destrói ele. E o seu sistema de defesa aprende como destruir esse micróbio. Então, quando entrar um micróbio forte, o sistema já sabe como destruir. Então, a vacina é isso. Quando você toma uma vacina, entra uma parte fraca da doença em você, mas que ensina o seu corpo a combater essa doença. Se quando entrar a parte forte, o micróbio mesmo, o seu corpo já sabe como combater. O soro é diferente. O soro tem uma função curativa, mas soro não é aquele soro, água com sal e açúcar, que você fica vendo, é o soro caseiro. Isso aqui é diferente. Isso aqui eles pegam e retiram o sistema, retiram os glóbulos brancos, os leucócitos, o sistema de defesa de um outro ser vivo e coloca naquele que eu quero ajudar. Então, um exemplo, quando a pessoa é picada por cobra, vai estar falando ali em cima. O veneno, imagina que eu fui picado pela cobra, o veneno da cobra é muito forte. Não dá tempo dos meus anticorpos conseguirem lutar. Então eles fazem um soro com anticorpos contra o veneno da cobra, pegam esses anticorpos e aplicam em mim. Aí dá tempo desses anticorpos
já irem combatendo, trabalhando junto com os meus para destruir o veneno. Então o soro, nesse caso, é o soro que está carregando anticorpos. Eles já sabem como destruir o veneno. Já é, se eu quiser pensar num exército, assim, já é um exército treinado para destruir aquele veneno ou aquele micróbio. Tudo bem? Então, a vacina, eu tomo um micróbio enfraquecido ou uma partícula de um micróbio e meu corpo aprende a destruir. O soro, eu já estou com uma doença muito séria, não vai dar tempo do meu corpo aprender a destruir. Então eu já tenho que tomar os anticorpos, para os anticorpos destruírem o problema para mim. Depois meu corpo vai aprendendo e vai se acostumando. Então grava bem a diferença, hein? Vacina e soro. Um exemplo de soro hiperimune é o antiofídico. Aí vai estar falando o que eu contei da história da cobra, depois você lê. Vou ler direto aqui embaixo, que é onde você vai grifar. No terceiro parágrafo, grifa aí. Os soros são constituídos por anticorpos produzidos por animais propositadamente, contaminados com as toxinas. E a vacina aqui embaixo. As vacinas têm caráter preventivo, grifa. Elas não são constituídas por anticorpos. Quem tem anticorpos é o soro. Mas estimulam o organismo a produzi-los e assim evitar que a doença se instale. Quando uma pessoa quer evitar, por exemplo, a febre amarela, ela toma uma vacina antimalárica. Dessa maneira fica protegida contra o vírus causador. Ela toma a vacina, o corpo dela aprende como destruir aquele vírus. Se o vírus entrar, o corpo já sabe destruir. Diferente do soro. Aí aqui também vão ter duas... É mais uma curiosidade, tá? Você vai ler se você quiser. Como você é um bom aluno, eu sei que você vai ler. Eu não vou ficar te perturbando, não. E aí vai estar mostrando a outra vacina, que é a vacina Sabin. Aqui no Brasil funcionou muito bem. E tem uma liçãozinha bem pequenininha para você fazer, ó, só 4 perguntinhas. Você faz aí, tá bom? Faz essa lição. Aí vai estar contando a história da vacina, falando do Jenner. E acabou. Esse capítulo foi bom, hein? Capítulo curto, vírus, soros e vacinas. Vírus, um parasita perigoso. Bactéria, tem até antibiótico, que são remédios que matam ela. Nossos anticorpos, como defesas naturais. O soro produz anticorpos em outros animais e usa esse anticorpo para me ajudar. E a vacina aplica em mim uma doença enfraquecida para que meu corpo saiba combater essa doença. Depois que meu corpo aprende a combater, eu nem vou ficar muito doente, porque a vacina está fraca, o microbinho está fraco. Aí, quando eu aprendo a combater, o meu corpo sempre vai criar os anticorpos. É isso que nós estamos esperando para umas novas vacinas aí que vão ter que ser criadas. Certo? Fácil? Não esquece, faz a lição, que quando a gente se encontrar é para corrigir a lição. Tá bom? Aula ao vivo, amanhã já, hein? Então, ó, faz a lição para a gente corrigir amanhã. Fica na paz e até mais.